Graça e paz, Deus seja louvado por sua vida. Hoje nós vamos para a nossa segunda lição, o que a Bíblia diz sobre o pecado. Nós vimos na lição número 1, o link do vídeo está aqui embaixo na descrição, que a Bíblia é a palavra de Deus. Cristo declarou que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E também Cristo declarou que podiam passar os céus e a terra, mas que as suas palavras jamais passariam. E hoje nós vamos ver o que a Bíblia diz sobre o pecado, visto que ela é a palavra de Deus divinamente inspirada. E eu lhe convido a nós orarmos, a você curvar a sua cabeça, sem o entendimento do Espírito Santo, fica praticamente impossível de compreendermos a Bíblia. Por isso é sempre necessário orarmos, quebrantarmos, abrirmos o nosso coração. Querido Deus e Pai, quero agradecer por cada vida, ó Pai, que o Senhor tem chamado a esse estudo, a conhecer mais a Tua Palavra, que o Senhor abra o nosso coração para entender a Tua Palavra. Em Cristo nosso Senhor. Amém. Glória a Deus. Romanos, capítulo 3, versículo de número 23. Diz assim: Romanos capítulo 3, versículo 23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A Escritura nos diz que todos pecaram. Todos pecaram e estão afastados, estão destituídos da glória de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 12 nos diz: Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Ainda em Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós vimos que a Bíblia afirma, as Escrituras Sagradas, que todos pecaram. Pecar significa transgredir, violar, desobedecer às leis de Deus. Nós pecamos por pensamentos, omissões e nossas falhas, nossa desobediência, a nossa teimosia, o nosso orgulho, tantas coisas. E nós vimos que a Escritura diz que por um só homem, ou seja, por meio de Adão, Deus criou Adão, mas por meio dele veio o pecado e a morte sobre todos. Mas também a Bíblia diz que por um só homem, isso você pode ler em Romanos 5, chamado Jesus Cristo, veio a graça e a justiça. Ou seja, se por um só homem entrou e reinou o pecado, abundou o pecado, maior foi a graça de Deus. Aonde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus, porque Jesus Cristo cumpriu toda a justiça. Mas isso a gente vai falar na próxima lição, que é o plano de Deus. Portanto, você que viu, está vendo aqui, peço que você analise sua Bíblia, quer seja ela católica ou evangélica, que a Bíblia diz que todos pecaram, não existe nenhum justo sequer, e nós vimos em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte. Por isso, reflita profundamente, porque a Bíblia diz lá em Provérbios 14, 12, Provérbios, é lá no Antigo Testamento, depois de Salmo, Provérbios 14, 12, diz assim: Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Talvez você se considere uma pessoa justa aos seus olhos, talvez você se considere uma pessoa boa. Cuidado, porque a Escritura diz que todos pecaram. O pecado nos destrói, o pecado gera morte, morte espiritual, morte física, o corpo retorna ao pó, mas há uma morte espiritual, uma separação de Deus. E nós vimos que o próprio Cristo, isso está lá em João 12, a gente viu na lição passada, que ele veio como luz ao mundo. Ele não veio para julgar, mas a palavra
que Cristo deixou, a palavra que ele anunciou, o Evangelho, ela há de julgar no último dia. Por isso que a Escritura diz, lá em Atos 3,19, arrependei-vos e credes no Evangelho. E cada um de vós se converta dos maus caminhos, para que Deus traga um tempo de refrigério e paz, ou seja, o perdão de Deus nos traz paz, nos traz vida. Mas ainda, com a Bíblia aberta, eu quero que você abra lá em 1 João, capítulo 3, versículo 4. 1 João, lá no finalzinho da Bíblia. 1 João, glória a Deus, capítulo 3, versículo 4. Diz assim: qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Ou seja, uma tradução para iniquidade significa transgressão da lei de Deus, violar a lei de Deus. Ou seja, qualquer que comete pecado acaba violando a lei de Deus. Nós vemos nas Escrituras do Evangelho que os fariseus, os religiosos, se consideravam justos aos seus olhos, se consideravam pessoas que eram até melhores que o outro, que não adulteravam, que não roubavam, mas quando Cristo veio, isso está lá em Mateus 5, ele diz, aquele que olhar para uma mulher e cobiçar, já cometeu adultério em seu coração. Então veja que padrão muito alto da santidade de Deus, que ele sonda e conhece o nosso coração, as nossas intenções. Então para aqueles religiosos, eles não praticavam o ato, mas Deus sondava o coração deles e eles cometiam pecado. Então veja o que a Bíblia diz também em Tiago, capítulo 2, versículo 10, diz assim. Por Tiago 2,10. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Talvez você se considere uma pessoa justa aos seus olhos, que cumpre alguns mandamentos, assim como um jovem rico em Mateus 19. A Bíblia diz que se aproximou um jovem rico e perguntou para Jesus, o que fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse, você conhece os mandamentos? Eu conheço. Não matarás, honra teu pai e tua mãe, e diversos outros. Aquele jovem observava desde a sua mocidade. Mas Jesus olha para ele e diz, uma coisa te falta. Vende as tuas propriedades, os teus bens e dá aos pobres e siga-me. Peço que você leia isso em casa e me responda o que faltou para esse jovem, para que ele herdasse, tivesse a vida eterna, como ele tanto buscou essa resposta em Cristo. A Bíblia diz que esse jovem, em Mateus 19, 22, o jovem ouvindo essa palavra que Jesus mandou ele vender as suas propriedades, seguir a ele, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Jamais uma pessoa
que dar as costas para Deus, se retira da presença de Deus e segue o seu próprio caminho, vai sair feliz. A Bíblia não condena a riqueza, a pessoa ser rica, ter bens, mas ela condena a avareza. Aquele jovem queria a vida eterna, mas quando Cristo começou a mostrar o reino, em seguir a Cristo, aquele jovem retirou-se triste porque tinha que renunciar, abrir mão daquelas riquezas que estavam impedindo ele de seguir a Cristo de fato. O que tem te impedido de seguir a Cristo? Nós vemos nas Escrituras Sagradas, mas isso a gente só vai falar na lição depois, amanhã, em Efésios 2, que diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus nos salvou pela sua graça. Louvado seja Deus que Adão pecou num paraíso, ali em tudo muito perfeito, mas ele acabou transgredindo e desobedecendo a Deus. Mas Jesus Cristo foi obediente a Deus mesmo no deserto, mesmo por provações, e obediente até a morte de cruz, para cumprir o plano perfeito de nos restaurar a uma comunhão com Deus, de nos libertar, de nos salvar de todo o pecado. Para resumir, as Sagradas Escrituras em Romanos 3:23 diz que todos pecaram, estão afastados da presença de Deus. Nós vemos que o salário do pecado é a morte. Não adianta nós, eu acho que o meu caminho, não estou falando de religião, medite nisso profundamente. Religião é o homem procurando Deus há centenas, há milhares, mas a salvação só existe em uma pessoa, em Cristo. E a Bíblia declara que só existe um caminho, uma verdade, e é Jesus Cristo, um só caminho. Que Ele possa iluminar o Espírito Santo em sua mente, o seu coração, a você renunciar, pedir perdão pelos seus pecados e reconhecer que nós somos pecadores, todos somos pecadores, mas através da graça, da obra que Cristo fez na cruz, nós recebemos o perdão. Que Deus abençoe ricamente sua vida, sua casa. Nos vemos amanhã na última lição, que é o plano de Deus. Deus abençoe a todos.